Vamos lá, pessoal, vamos começar. Mais um passo hoje é a nossa quinta aula. Nossa quinta aula, faltam 10 ainda, mas a partir de hoje o negócio fica bem completo, bem legal. Depois de hoje a gente vai partir para conceitos mais complexos, então tem que ter assistido todas as aulas anteriores para poder entender a partir de então, porque até então a gente podia pegar conceitos separados, a partir de agora não dá mais, né? Agora tem que saber tudo, senão não consegue mais acompanhar. Então, recomendo que volte, assista de novo as aulas anteriores, se essa ficar um pouco difícil. Hoje ainda é mais uma peça do quebra-cabeça. Aí a gente começa a enxergar um todo, e nas aulas de quinta-feira vai ficar bem interessante, porque aí vocês já vão ter todo o conteúdo para poder trabalhar essa informação toda. Obrigado, Geisa. É, então, o nosso papel agora é analisar o mercado como ah, rastreador de movimento de instituição. Então, quem está operando usando esses conceitos já percebeu uma grande diferença, né? Que é o seguinte: eu tenho que saber quando o mercado não está a meu favor. Isso é o mínimo que a gente tem que ter até agora. Você tem que entender que se o mercado está arrumando para uma direção diferente do que você está analisando, você já tem que estar captando isso, tá? Com o que você tem até agora de conteúdo, já tem que estar percebendo que você está contra o fluxo do mercado. É saudável ficar contra o fluxo do mercado? Obviamente que não, a gente sabe disso. Porém, agora a gente pode, quando ficar a favor do fluxo, pode saber aonde a gente pode aumentar a mão. Percebendo isso já? Que é quando a gente tem a característica de swing point no short term. A gente pode também ter um stop muito claro, porque se stopar, ele não deve ir na tua direção. Então, o candle da direita, o candle da direita de um swing point é o teu stop. Pode stopar e voltar? Pode, mas a probabilidade é baixa. Então, você pode deixar ali. E se stopar e voltar, você tem a oportunidade de voltar para o trade, colocando stop agora nesse novo candle acima do swing point. Tá? Então você já tem muito claro qual é o seu stop. E quando o mercado está andando a seu favor, eu não sei se vocês perceberam, mas dá mais confiança para segurar essa posição. Isso é mais um ponto para o Smart Money. Você tem que estar posicionado até que ele vá mitigar o próximo ponto. Então você consegue segurar essa posição com mais segurança. Isso eu percebi também. Bem interessante. É, Então tá bom, vamos continuar. Hoje o nosso próximo ponto é Order Block, Break Block, PD Arrays. São pontos, são conceitos que vai abrir também os nossos olhos um pouco mais para tudo esse mundo do Smart Money. E, de novo, o que, para mim, é mais legal de tudo isso é você ter uma direção muito clara do que você tem que fazer. Então, diferente de quando a gente está analisando sem Smart Money, que é puramente análise técnica, você tem que escolher o que você quer fazer, não é verdade? Você tem que, por exemplo, assim, eu vou operar, aqui tem uma LTA, uma LTB, né? Aí eu vou acrescentar uma média, e quando tocar nessa média eu vou comprar. Hum. Meu alvo vai ser na LTA que foi perdida e não foi testada ainda. Funciona? Pô, claro que funciona. Mas você tem que escolher, né, o que que você quer, né? Eu esqueci de acender a minha velhinha, ó. Eu gosto de acender uma velhinha, colocar dentro de uma casinha assim, ó. Aí é o meu momento de estudo. E eu esqueci de fazer isso. Sempre tá nos bastidores uma velhinha acesa. Vamos lá, O meu. Giazi e Alessandro tá entrando. Bom, oi, Giazi. Não é isso aí, ok. Beleza, vamos lá então. Então, o nosso trabalho agora é conhecer esse conceito aqui, que é o order block. Bom, o que que é o order block? A gente tem diferentes tipos de order block. Mas um order block só consegue ser criado por uma instituição. Impossível um order block ser criado sem uma instituição. Tá? E ele é um freio.
Você tem que pensar nele como um freio, um grande freio, que para o mercado em um determinado patamar. Tá? Aqui está em inglês, mas basicamente ele é formado por, após uma extensão, né, de um movimento direcional, e ele vai servir com diferentes objetivos, né, no nosso mundo do smart money, que pode ser um stop, pode ser uma confirmação, pode ser um ponto que você considera ser uma resistência, né? Então você vai entrar vendido ali, ou um suporte, você vai entrar comprado ali. Então você pode ter diferentes utilidades para esse ponto que você vai conhecer agora. E por que que ele é importante? Ele justamente você pode usar ele como diferentes estratégias, tá? Então ele é muito importante também para você saber que uma instituição entrou naquele momento. Tá? E o que que ele é? Ele é o último candle vendido no caso de uma tendência de queda. O último candle de um movimento direcional, ele é o último candle que aconteceu, tá? No movimento comprador, ele é o último candle comprado. E ele parou por um motivo. Eu sempre prestei atenção muito nisso. Por que que o mercado para naquela região? Aí você vai perceber que ela é uma região importante em um determinado ponto. E é, vai te ajudar muito quando você conhecer essa grande ferramenta, porque aí você vai perceber que você pode ter ela como seu aliado. Então, por exemplo, assim, vou explicar agora dois tipos de order block, tá? Primeiro order block é quando uma instituição acredita que esse ponto é um ponto que já está ótimo para ela entrar. É um ponto que para ela é ali que ela tem que entrar, tá? E ali ela vai descarregar bastante contrato. E quando ela descarregar bastante contrato, ela vai parar aquele último candle que subiu. Tá? Então vamos pensar que aqui teve um último candle que subiu. E quando essa instituição entra, ela consegue parar esse candle. Então ele vai imediatamente, não consegue mais subir, e aí ele vai começar a descer. E aí você vai ver aquele movimento assim que vai descendo e tal, e perde até um fundo anterior. Então, esse é um tipo de order block, tá? O order block que freou uma movimentação que você percebia que estava topos e fundos aqui, a ascendência, ela freou essa movimentação. E esse último candle aqui, ó, ele é o nosso order block, beleza? Esse último candle. E a gente chama isso aqui de bearish order block. Depois a gente vai falar sobre isso. Bom, esse é um tipo de order block. E existe outro tipo, que é aquele order block que ele, a partir de então, vai subir assim. A gente vai chamar isso aqui de order block de short term. Então ele vai subir assim, ó, tá? E o último candle de alta vai ser o nosso order block, porque a partir de então a gente vai passar a descer, e aí a gente vai ver aquela movimentação aqui que vai fazer um CHOCH ou MSS, mudança de característica aqui do mercado, porque ele estava em topos e fundos ascendentes, agora ele vai ficar como topos e fundos descendentes. E essa região aqui é um order block também. E a gente chama isso aqui, de novo, de bearish order block, porque se o mercado voltar aqui para cima, ela vai segurar o preço. Lembra quando eu falava um conceito para vocês que é o conceito de swing point. E aqui a gente tem um short term, tá? Aqui a gente tem três candles assim, ó, virou um short term, tá? Para venda, short term high de venda. Aqui um intermediate term high, que a gente tem um short term aqui, um short term aqui. E esse intermediate term high, quando ele é criado por causa desse cara aqui, ó, que é um short term high, a gente vai dizer o seguinte: esse short term aqui tem que segurar o preço até que a gente vá para o próximo ponto de interesse desse mercado, que vai ser o intermediate term low, que é quando a gente vai ficar barato. Isso aqui é uma região que a gente chama de região de discount. Porém, hoje a gente vai aprender o conceito também, que é o conceito de quando a gente tem uma tendência em que esse ponto, normalmente é o equilíbrio entre uma região de premium e uma região de discount, e esse equilíbrio ela vai estar por volta dos 50% de toda essa movimentação, ela tem potencial de segurar o preço para ele voltar a subir se eu ainda quero subir. Se o mercado ainda acredita que isso daqui é um movimento que tem que continuar, uma tendência compradora. Então, esse ponto de equilíbrio aqui, ele vai ser geralmente aliado a um
order block de short term low para voltar a subir. Então, esse 50% vai estar aqui alinhado com ele. Vai estar alinhado também com um FGV, que a gente vai ver, geralmente um FGV, que é o FGV mais forte quando a gente estava subindo. Então, a gente vai ter tudo a nosso favor, vários pontos aqui de confluência para a gente voltar a subir. Então, aqui vai ser um PD Array. PD Array, ela vem de Premium Discount Array, tá? E ele vai ser diferentes pontos de ancoragem ali no preço, que foram ordens massivas que foram deixadas para trás e que agora a gente vai completar. Beleza? Tô vendo que o chat está bombando aqui, Caio, não está aparecendo na sua tela. Não está aparecendo na minha tela? Deus o livre se não tiver, né? Tá, Ela tá tá sim, aparecendo cara. sim. Só dele. Acho que é só do José que não tá. Tá bom. Que susto. Senão, lascou tudo aí. Bom, então, a gente Ô, tem, de Caio, novo, dois uma tipos. dúvida. Pode falar. Nesse primeiro exemplo que você deu do topo ali, onde aconteceu um order block, o candle que você considera é o último de alta, ou o primeiro de baixo? É o último de alta. Ah, tá. Se ele vai cair. Se ele vai subir, é o último de venda. Beleza? Ah, tá. Uhum. Bom, então voltando aqui, vamos olhar para alguns exemplos. Olha só, o último candle de venda, tá vendo? Fez esse order block aqui, ó. Tá? Agora vamos pensar. Essa instituição que acreditava que esse ponto aqui era um ponto importante para ela colocar ordens de compra. E se a gente pensar que essa instituição tem tanto dinheiro suficiente para a gente poder consumir todos os lotes que está entrando de venda, percebe? Então ela é muito forte essa instituição, porque estava entrando venda aqui, ó. Digamos que isso daqui seja realmente uma tendência de venda e que agora ficou barato e essa instituição vai começar a rapelar, 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 rapelar tudo que tem. Só que não é só tudo que tem, é tudo que está entrando de venda. A liquidez é isso, a instituição ela precisa dessa liquidez, então ela vai começar a comprar, comprar, comprar. Só que pensa comigo, quando ela compra, ela tem uma situação muito interessante nessa compra, que ela consegue não só absorver os lotes, como começar a consumir lote que está aguardando entrar. Então, por exemplo, assim, tem traders que não vendem a mercado. Lembra disso? Tem traders que perderam essa movimentação aqui de venda, então ele espera por um pullback e vai colocar ordem. Lembra disso? Então vai ter ali um fluxo de ordens. Lembra do fluxo de ordens? Então tá aqui o ponto atual do preço. E tem um monte de gente que quer vender mais caro porque não participou dessa queda. Essa instituição ela é tão poderosa, mas tão poderosa, que ela começa a absorver todas as ordens a mercado e também consumir ordens que estão atrasadas à entrada. E vai consumir todo mundo. E nisso o preço vai ficando mais caro, e mais caro, e mais caro. E o preço vai acabar, ele vai parar quando todas essas ordens foram completadas, as ordens que essa instituição quer fazer. De maneira que, a hora que parar de subir, a gente vai ter o tamanho da grana dessa instituição. Respira. Legal, né? Legal essa informação. Porque se a gente tem isso, a gente tem que pensar o seguinte: essa instituição agora, ela parou de comprar. E ela vai sentir o que o mercado vai fazer. Porque, de acordo com o que o mercado fizer em seguida, essa instituição ela vai determinar o quanto o mercado vai acreditar nela. E se o mercado não acreditar nela, imediatamente a ela parar de comprar, o mercado começa a voltar. Volta, volta, volta. Se o mercado acreditar nela, ele continua na deriva subindo. Só que você percebe que não é mais ela que está comprando. Porque o movimento que ela fazia parou. E o mercado está indo agora na inércia, criando candles diferentes.
Então, vamos pensar que nessa situação aqui que a gente está olhando, desse exemplo, vamos imaginar que esses candles agora, ela parou e agora os próximos candles vão ficar assim, ó. Percebe que você consegue ver que essa instituição parou de comprar, é ou não é? Porque não é mais ela que está fazendo. Então, qual que é a força dessa camarada aqui? É essa aqui, ó, a força dela, ó. É isso aqui, ó. Sabe o que pode acontecer em seguida? Essa instituição, se ela determinou que aqui o mercado começou a parar, assim, e ela vai fazer o seguinte: essa filha da mãe aqui, ela vai fazer um inducement, vai induzir a galera a acreditar no seguinte: ó, a gente estava fazendo isso aqui, ó, pá, 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 ó, pá, pá. Só que aí o que que ela vai fazer? Ela descarregou um pouco desses lotes e ela vai entrar de novo depois. Aí quando você vê uma coisa assim, ó, algo nesse sentido assim, ó, uou, uou, o que está acontecendo aqui? Esses candles aqui voltaram. E você sabe o quanto de dinheiro ela tem. Porque não é que ela tem, ela tem 20 bilhões de dólares e fez aquilo. Não, ela tem 300 bilhões de dólares. Só que ela está começando a colocar os lotes dela. E os lotes delas vão ser aplicados no mercado em blocos. Então, fez o primeiro bloco, adivinha o que a gente vai ter aqui? Exatamente o mesmo bloco. E aí, a gente vai começar a perceber o seguinte: aqui criamos um novo order block. Ops, aqui, ó. Que foi o último candle de venda. Criamos um order block de short term. E esse order block de short term que a gente criou aqui, ó, pode ser usado por você, de stop, e o seu alvo é aqui, ó. Porque a hora que ela parar, o mercado vai mudar. Só que sabe o que vai acontecer em seguida, gente? Vai acontecer o seguinte: agora o mercado não vai mais ficar assim, ó. Agora, o que que vai acontecer depois desse bloco? Vamos colocar o bloco aqui agora, tá? Só para ficar claro. Eu vou desenhar a mesma coisa que eu desenhei ali. A indução do preço, pá, 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 pá. Depois ela voltou, mesmo desenho, tá? Depois ela voltou aqui, você percebeu, né, que ela voltou. Você colocou o stop atrás aqui do order block. E aí você sabe que isso aqui vai acontecer, só que o mercado já não vai mais acreditar pouco. O mercado vai fazer o seguinte: pá, pá. Todo mundo entrou, porque viram que ela fez isso aqui, ó. E viram que ela tem mais força, ela é capaz de parar esse mercado. Então, todo mundo que estava participando daquilo, se entende o que está acontecendo com relação a essa instituição, vai entrar pesado. E aí a gente tem diferentes tipos de opiniões aqui nessa parte do smart money, que é o seguinte: quem está analisando isso são outras instituições poderosas, porque retail traders, que somos nós, a gente é pulga. Isso não é nada, é bactéria perto do que acontece aqui. Então, todas essas instituições que estavam aqui acreditando que estava ficando cada vez mais barato, como elas são instituições e elas têm informação, elas são, digamos assim, fortes, né? São grandes. Elas vão comprar. Quem estava vendedor aqui, ó, vai começar a comprar forte, né? E essas compras fortes, por que que a gente faz esse tipo de movimento aqui? Porque essas outras instituições que são também poderosas, elas vão perceber que agora o mercado ficou barato demais. Elas precisam sair das posições delas. Então, quando a gente tiver essa movimentação que a gente tem aqui, ó, todas elas vão estopar. Aí entra naquele conteúdo que a gente tem de Elliott. Ah, é terceira onda. Né? Por isso que a terceira onda é mais forte. Geralmente, essa movimentação que a gente vê a mais aqui, ó, vai ser 60% a mais do que a gente fez aqui, ó. Porque é todo o resto do mercado que acreditava que ia descer, agora vai acreditar que vai subir. Concorda? Legal. Então, esse é um tipo de estrutura, tá? Porque tem outras. Tem o quê? Tem que essa movimentaçãozinha que a gente está vendo aqui nem acontece. Assim que para de subir aqui, a gente imediatamente já desce.
testa aqui embaixo e depois sobe, tá? O próximo caso é um caso bem interessante, porque o que aconteceu com relação a isso aqui, e essa movimentação aqui para imediatamente, o mercado já acha que foi uma, sei lá, todo mundo entra comprado aqui assim, ó. Essa extensão ela aproveita e mete lote forte aonde ela começou. Por quê? Porque ela teve capacidade de criar aqui para gente o último candle vendedor e que, portanto, como ela criou o último candle vendedor e criou aqui um order block, ela parou uma pressão de venda e agora ela vai ter que colocar muito mais lote, porque muita gente acredita que aqui agora vai perder fundo de novo, porque sempre perdia fundo, sempre perdia fundo. Então todo mundo acredita que vai perder fundo de novo, e aí ela vai ter que botar muito mais lote. E de novo, ela vai colocar o que ela pode ter de dinheiro, né? Então ela vai fazer isso aqui, ó, primeiro bloco, segundo bloco, só que um pouco mais alto do que o anterior, porque ela vai parar já na entrada do order block aqui, ó, né? Assim que o candle chegou no order block, ela já mete lote de novo. E aí você vai ver esse segundo bloco. E aí é o seguinte, pode acontecer do mercado estar tão forte que ignora ela. E aí a gente faz isso aqui, ó, tá? E quando a gente faz isso, perceba, eu não tinha feito aqui um CHOCH, ó, eu tinha feito aqui um chop, não tinha? Muito bem. Quando isso acontece, o nosso order block passa a se tornar, alguém sabe? Ou ninguém estudou sozinho ainda? Um break block. Break block. Exatamente. Aí a gente se tornou aqui um breaker block, tá? E aí a gente vai ter uma estrutura para fazer de breaker block, que é o seguinte. E agora vem mais uma informação muito, muito legal. Quem que vai ter que estopar aqui? A instituição que estava tentando fazer subir, correto? Ela errou. Tinha gente mais forte que ela não era poderosa o suficiente. Então ela vai ter que estopar. Só que quando o mercado percebe que ela vai ter que estopar, todo mundo entra contra ela. Ela não foi forte o suficiente. E aí acontece uma coisa, um efeito em cadeia, né? Esse breaker block, ele vai ser aqui muito legal, porque quando ele perder isso aqui, ó, a gente vai ter isso aqui de grana e isso aqui de grana. A gente vai ter duas vezes isso para baixo. Não vai aparecer aqui na tela. Só que imagine o chão do meu escritório, ele está ali no chão agora, porque ele somou esses dois blocos. Só que não só somou esses dois blocos. A gente fez o seguinte, a gente pegou um bloco, colocamos junto com outro bloco e colocamos no mercado todo contra ela. Para estopar ela, arregaçar ela. O que que ela está se metendo aqui se ela não tem dinheiro? Né? Muito top, né? Então o negócio começou a ficar legal. Lembram bom, agora a gente vai, claro, colocar toda essa informação. Ué, cadê eu? É, Sem querer, eu matei eu aqui. Aí. A gente vai colocar toda essa informação no gráfico depois. Mas, enfim, eu já expliquei vários pontos aqui, muito além do que o Smart Money explica, né? Porque são pontos que acabam ficando subentendidos e ninguém percebe. Então, olha só isso aqui, ó, por exemplo, ó. Aqui foi feito um order block, porque o último candle vendedor, o mercado foi lá e engolfou ele. Pô, esse order block aqui, essa instituição que entrou, ela é poderosíssima, ela engolfou. Só que o dinheiro dela é curto nesse caso aqui, porque imediatamente ao que ela parou de comprar, eu vejo que o mercado já morreu. E ela só tinha esse bloco aqui de tamanho. Aí sabe o que vai acontecer? Para ela convencer o mercado a subir, ela vai ter que ficar colocando esse dinheiro, só que ela tem um limite. É como se é como se você só pudesse entrar com lotes de 5 no mercado. Você não pode entrar com mais do que 5, porque tem uma trava no sistema que não te deixa colocar mais. Aí veja bem, esse bloco aqui subiu e aí o mercado já morreu. Aí ela, não subiu? Ela mete mais um bloco desse, do mesmo tamanho. Aí o mercado vai lá e não se convence, ela bota mais um bloco.
Vocês perceberam esse bloco? Ó? Pum, pum, pum. Aí o mercado arregaçou ela, só que ó, o mercado não perde fundo. Uma hora o mercado vai se convencer. E tudo isso aqui virou uma primeira grande onda, a gente vai ter a terceira depois. Tá bom? Porque daí o mercado vai se convencer. Essa instituição ela é forte, só que ela está enganando aqui, ela está colocando pequenos movimentos para pegar o mercado assim. Eu acho que para juntar mais gente vendedora, entendeu? Colocar mais gente. Essa instituição ela é cruel, ela é malvada. Ela quer convencer mais pessoas a botar venda aqui. Olha essa mesma movimentação aqui, ó, depois, olha só. A instituição deixou vir fazer aqui, ó, um swap. É assim que fala? Não sei como é que é em português, mas ela deixou ele comer, liquidity grab, né? Que tinha uma mínima. Deixou o mercado vir aqui, aí ela comprou praticamente, sei lá, quase que um pouco mais de um bloco aqui, ó. Depois o mercado acabou se convencendo e aqui, com certeza, o mercado explodiu aqui para cima. Mas agora você vai começar a enxergar isso de uma maneira diferente. Você vai começar a enxergar onde é que está o smart money, que é onde é que está a instituição, qual que é o fluxo dela, né? Você vai até começar a perceber que às vezes essa instituição ela está atrelada ao tempo, ou seja, é um robô filha da mãe ali. Como é que eu vou saber isso? Porque você vai começar a contar esses candles. Então, por exemplo, aqui, ó, ela meteu um bloco, ela esperou 15 minutos, isso daqui foi gráfico de 20 minutos, só que for gráfico de 5, por exemplo. Pensa, 5, 10, 15, 20, pau. Daí vamos pensar, 5, 10, 15, 20, se tivesse mais um aqui, pau. Ah, ela entra de 20 em 20 minutos, né? Isso pode ser bom ou ruim, porque se tiver alguém maior do que ela, quando der os 20 minutos, vai absorver tudo que ela colocar. E aí você vai perceber que o próximo candle não andou mais. Está absorvendo. Aliás, vai ser muito legal quando você estiver vendo o mercado, você vai ver o seguinte, ó. Pá, pá, pá. Aí o mercado. 1, 2, 3, 4. Pá, pá, pá. Mercado. 1, 2, 3, 4. De repente, você vai ver o seguinte: entrou o próximo candle, ela fez isso aqui, ó. Pá, voltou tudo. E fez isso aqui, ó. Só que ela não parou, porque os lotes dela demoram 15 minutos para entrar aqui. Aí você vai ver isso aqui, ó. Pá, só que ela tentou de novo, foi lá em cima, assim, ó, rompeu o topo e voltou. Essa instituição absorveu tudo. E mais isso aqui, ó. Pá, e aí, uou, uou, uou. Vocês já viram isso? Você já deve ter visto isso. Porque só que você não pensou como uma instituição. Você viu assim, ó, 3 candles soltando pavio para cima. A outra instituição maior que ela absorvia tudo e jogava para baixo, absorvia tudo e jogava para baixo. Só que a outra instituição, ela acabou contabilizando quanto de dinheiro tem aqui, quanto de dinheiro tem aqui, e aí ela colocava esse dinheiro aqui, ó, esse bloco, mais o dobro ou o triplo, fazendo com que a gente fizesse o seguinte, ó. Entrou a grana, subiu, tá? E aí vem o triplo, que é o seguinte, ela consegue deixar isso aqui no vermelho. Ela consegue fazer esse candle virar para o vermelho. Aí entrou o próximo candle, entrou aquela grana, mais o triplo, fazendo com que a gente fechasse aqui um pouco mais abaixo. Entrou aquela grana, mais o triplo e fechamos um pouco mais abaixo. Pronto, temos 3 candles aqui, ó, que vai dizer para a gente que a gente vai desabar. Ou seja, não é só para ler order block. Esqueça. Esqueça esse nome order block. Não é o order block que você vai ler comigo. Você vai ler o que está acontecendo, como está acontecendo. E vai começar a pensar nesses candles como caixas de dinheiro. E você vai saber exatamente o que fazer em seguida.
Beleza? Então, olha só aqui, ó. Order block segurou o preço, ó, e vamos ver um pouco mais de perto isso. A gente lê o que está escrito ali, ó. Tá? Esse aqui, por exemplo, a gente vê, ó, que ele é um bullish order block, porque ele parou uma venda. Aqui em cima, a gente lê ali, ó, bearish order block, né? Bear é urso, né? Order block, urso, vendedor. Então a gente vai ver aqui ó, que o mercado tentou subir até a gente conseguiu romper a máxima ali, mas isso aqui virou um gigantesco order block, tá? Esse candle aqui todo é um gigantesco order block. E aí, por que que a gente considera que é o último candle que subiu? Tá? Por que isso? Por que que é o último candle que subiu? Porque essa instituição ela conseguiu parar essa pressão, entrou o próximo candle e derrubou, tá? Não precisava ter engolfado, mas se engolfar melhor ainda. E aí a gente vai ter que essa derrubada que a gente viu aqui, ó, como ela parou aqui, o mercado começou a subir, porque o segredo é esse, aonde que o mercado começa a subir ou aonde que a estrutura de candle mudou. Porque às vezes a gente pode ter aquele candle forte, direcional, assim, ó, uou, 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 e de repente mudamos a estrutura, tá? Quando mudou a estrutura, a instituição parou de colocar dinheiro, não tem mais nada. Aí você consegue determinar o tamanho dessa instituição em seguida. E esse é o segredo, tá? Aí você veja, aqui temos um order block. Porém, é o seguinte, não basta apenas ler que existe order block, porque você precisa que essa primeira movimentação aconteça. Lembra da aula de quinta-feira que eu falei isso? Não tem problema você não ter participado dessa primeira movimentação, porque você nem sabia como é que ela deveria ser. Você precisa aprender a ler o mercado e ter paciência, porque quando você lê o mercado e se permite analisar o que está acontecendo com aquela instituição, você pode tomar decisão, que é aonde entrar, como entrar, quanto, com quanto entrar, né? O como seria se você vai entrar parciais ou se você vai entrar com uma ordem inteira de uma vez que você só consegue tomar essas decisões se você entender realmente o que essa instituição está fazendo e quem ela é. Não, claro, o nome do banco, mas quem ela é com relação a como é que ela deposita essas ordens no mercado, como é que ela agride o mercado. E aí você vai entender o tamanho dela e vai perceber que você pode ter oportunidades muito importantes, interessantes para fazer. Por exemplo, o mercado voltou, ó, essa queda aqui, ó, que aconteceu, que parou aqui não era a instituição, era o mercado que realmente confiou nela. Só que aí, como ela parou, o mercado já começou a ter dúvida, ó, e começaram a comprar aqui para cima, tá? Só que no meio do order block, 50%, a gente tem um nome para isso também no Smart Money, Threshold, uma coisa assim. 50% de FGV, 50% de order block, 50% é, de breaker block, são pontos que o mercado vai agredir, que é essa instituição, o Smart Money vai agredir. Então, quando a gente chega aqui em cima, isso aqui nada mais foi do que uma grande manipulação, né? Pô, na verdade eu vou subir, não vou cair, né? Eu vou cair, não sei. Não, eu vou cair. Na verdade, não, eu vou subir. Aí aqui elas agredem forte. Bom, quando a gente vai agredir forte aqui, aí você sabe quem é essa instituição. E se esse primeiro candle aqui, ó, perdeu esse primeiro candle, esse segundo, você, na verdade é esse aqui já, né? Porque aqui você tem os três candles, ó, tá? Essa dúvida aqui, ó, já foi colocada porque essa instituição já estava entrando. Se você começar a ler e perceber isso, né? Mas se quiser esperar um pouco mais, porque essa é a grana dela. E é isso aqui que ela vai colocar de novo. E aí você vai participar disso. Isso aqui, na verdade, você pode ler como um short term. Tá? E se o próximo intermediate term low está mais embaixo, isso aqui pode ser um ponto de parcial que você vai trabalhar, tá bom? Então, beleza. Tá passando mil coisas na minha cabeça aqui, que é tipo assim, meu, a gente deveria ter um ano de curso do Smart Money, né, para eu ter tempo de falar um monte de coisa para vocês. Por exemplo, isso que eu acabei de dizer, muita gente vai passar batido isso. Que isso daqui, na verdade, não precisa ser alvo. Isso aqui pode ser uma parcial. Porque se de fato aqui foi um ponto importante no mercado, que digamos assim, um intermediate term high,
o mercado vai cair muito mais do que isso. E aí você pode acreditar que isso daqui pode ser uma parcial, teu stop está aqui, vamos até o intermediate term low lá embaixo, tá? Mas muita gente só vai usar até aqui. E o smart money, o cara que opera smart money, só vai até aqui mesmo. Não, não tem essa informação de intermediate, não tem essa informação de que, por exemplo, eu estou vendo 15 minutos, tá? Só que esse aqui é um grande sinal do 15 minutos. E aí, se eu for lá por 4 horas, eu vou perceber que, meu, isso aqui é só o começo. Só o começo, tem muito chão pela frente. É como se isso daqui fosse, inclusive, um ponto. Se você for olhar lá no 4 horas, isso daqui foi um ponto de alta, assim, só que eu venho de quedas, tá? Então é uma alta, estou perdendo aqui uma mínima e eu vou muito mais para baixo, porque o alvo do 4 horas é queda, topos e fundos descendentes. Isso daqui foi um short term high. Então por isso que é bom você estar de olho em outros tempos gráficos também, beleza? Então vamos lá. Aí a gente vai ter aquela informação maravilhosa que a gente chama de manipulação, né? Porque tem a acumulação, tem a manipulação. E aí a gente vai criar um order block de manipulação, e aquilo vai se chamar manipulation block, tá? E aí você tem aquela situação que você já viu comigo, porque o que eu falei até agora é uma situação, foram duas situações, né? Em que o mercado ele acredita que está caro agora, então portanto ele vai entrar. Então aqui a gente fez um order block, tá? Pode ser aqui um break block, porque aqui é um short term, tá? E o mercado desceu assim, conseguiu romper essa estrutura e caiu. E agora a gente vai aprender mais um conceito, que é o conceito de quando ele está acumulando, ó, e a acumulação, vamos colocar ela como um pouco maior aqui, não consegue sair dessa estrutura, e de repente ela, uou, 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 foi para cima. E aí ela fez um manipulation block. E aí você sabe que foi um manipulation block porque ela vai embora para baixo, perde a estrutura de baixo. E aqui a gente pode ter diferentes configurações. Então, por exemplo, aqui tem uma. Aqui estava acumulado, ó, mercado manipulou, manipulation block e subiu para romper topo, tá? Aqui também, vamos dizer que ele tinha, era uma manipulação muito maior aqui, tá? E ele fez uma manipulação aqui para baixo, uma acumulação maior, fez uma manipulação para baixo e jogou para cima, tá? Aqui também, manipulation block. Esse aqui é um manipulation block porque, na verdade, ele fez um último rompimento e depois desceu. Também é considerado manipulation block. Então, vamos dizer que esse aqui que eu acabei de explicar tá caro e o mercado vai romper. Um final de uma quinta onda, vamos pensar no Elliott lá. Nesse caso aqui, não. É quando a gente estava assim, topos e fundos aqui ascendentes, só que daí faz o seguinte, ó, o último topinho e depois reverte. Beleza? Então, ele, vamos dizer a outro, ó, tava subindo assim, ó, e aí a gente ficou assim, ó, pá, 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 um último topinho e daí desce. Beleza? E aí vamos fazer uns exercícios aqui também com relação a isso, para você entender o seguinte. Ele manipulou, vamos pegar esse aqui, ó. Essa manipulada que ele deu aqui, ó, jogou para baixo. Lembra lá? Eu entrei 20% do meu poder. Quando eu fiz isso, logo em seguida eu vou comprar 80%. Neste caso aqui, se você pegar esses 20%, aqui a gente tem duas informações bem interessantes, tá? A primeira informação interessante é quanto é os 20%. A segunda informação interessante é quanto é o 100% dela. Eu falava que era 80, mas vamos pensar quanto que é o 100% dela, porque quanto que ela coloca quando ela quer subir. E aí o que vai acontecer aqui? Você vai perceber o seguinte, duas informações legais, tá? Para não confundir vocês, vou falar o seguinte, quanto que é os 20% e quanto que é os 80%? Tá? Porque se for olhar aquela informação que eu passei lá no começo, na primeira aula do curso, que foi quando a gente fala o seguinte, ó, a instituição, ela precisa convencer o mercado de uma direção, porque só o que tem disponível no mercado de ordens é insuficiente para ela colocar de contrato. Porque se ela colocasse imediatamente, o mercado ia abrir com gap para cima. E aí a gente ia ver aquelas estruturas assim, ó, gap, 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 porque é tanto lote que ela consome todo mundo, e todo mundo que está acima, e acima, e acima.
Claudio Honor, você entrou atrasado hoje e você perdeu a melhor parte da aula. Então não esqueça, assim que terminar, volte para você assistir o começo, porque o começo foi muito, muito importante, tá? Só para avisar. Claudio Honor tá na lua, eu vou contar para o Honor. Claudio Honor fez tanto dinheiro no mercado que saiu comer jantar fora na sexta-feira, super feliz porque foi fechamento do mês. Ah, contei tudo, Claudio Honor. Por causa do Smart Money, olha que legal. Mandou até o gráfico de desempenho dele, um gráfico mensal absurdamente maravilhoso. O gráfico dele tá assim, ó. Olá, Cogenor, tô contando todos os teus segredos. Vamos lá, fiquei muito feliz. Olha só, Rapaz, gente, olha só. Aí ela vai induzir o mercado a vender. Lembra que quando ela induz o mercado assim a vender, o que vai acontecer aqui? Ela vai colocar tanto lote que o mercado acha que vai desabar. E vai começar a entrar um monte de ordens a mercado aqui. É ou não é? E quando essas ordens a mercado entra, ela vai absorver tudo, vai colocar 80% do poder de compra dela. Só que vamos agora mudar isso. Eu vou colocar que é 100%, porque é o tamanho do bloco dela. É o tanto de dinheiro que ela tem capaz de mudar o preço. O preço agora, quando ela para de comprar, está aqui em cima. E a gente criou esse range aqui. Agora, voltando. Por causa do order block criado, vamos dizer que aqui tem um último candle de venda, tá? Um último candle de venda, e você identifica que isso daqui é um order block, tá? Desde o momento em que ela entrou, se eu tive candles consistentes diferentes dos candles que estavam aqui dentro, vamos dizer que esses candles aqui eram todos pequenos e cheios de pavio, e aí eu fiz um movimento direcional aqui para baixo, uma óbvia manipulação de preço. Lembra que quando ela para de comprar, ela está negativa, e parte das posições dela estão negativas, e ela vai deixar o mercado mudar. Então, vamos imaginar um cenário aqui em que quando ela para, o mercado, opa, vai subir, só que ele não é suficiente para mudar a direção do preço. E aí ela deixa o mercado, como ela parou, só um pouquinho, quando ela parou de se mexer, ela vai deixar o mercado andar contra. Vai deixar o mercado não andar contra, né? E aí a gente vai ter o seguinte: o mercado vai começar a descer, vai descer, vai descer, vai descer. E aí eu falei para vocês que lá na entrada desse order block, e esse é um dos exemplos que eu passei hoje, ela vai fazer o seguinte: uou, na entrada desse order block, ou às vezes 50% do order block aqui, ó, ela vai voltar a comprar com tudo. Tá? A mesma visão que a gente teve aqui, ó, a gente vai ver de novo agora, tá? Só que eu desenhei tudo errado, porque eu desenhei esses carinhas aqui, ó, né, que é a continuação, que pode acontecer também. Mas o que que acontece aqui? É, esses 20% aqui a gente vai enxergar também, tá? Então, o que que pode acontecer? Vou desenhar de novo agora, só que com flashes para ficar mais rápido. Com flashes. Eu vou desenhar uma flecha vermelha para identificar quando o mercado manipulou assim, ó, tá? A flecha verde, que foi 80% dela. Agora, o que que é legal? Isso aqui, ó, que eu vou falar, ó. Ela parou, o mercado vai cair e buscar o movimento de zeragem dela. Só que quando ela faz isso aqui, ó, que é para convencer o preço, às vezes ela para aqui, né, na entrada da consolidação, ou às vezes é tão forte que ela vem lá no order block. Mas esse ponto que a gente vai ter assim, ó, que foi a manipulação dela, é o que a gente geralmente vai ver aqui, tá? E depois, esse ponto, a gente vai ver aqui acontecendo de novo. Então, nos casos de manipulação, a gente tem duas informações legais para trabalhar no mercado, que não são ruins, não são ruins.
Porque assim, se o mercado manipulou para baixo, muita gente acredita que vai descer. E mesmo quando essa instituição faz isso, essa galera entra de novo por causa do preço médio. Já está todo mundo ferrado emocionalmente, já está todo mundo fazendo preço médio, todo mundo lascado. Então, isso aqui, digamos assim, ó, manipulou. Você identificou uma manipulação aqui, por algum motivo você conseguiu comprar durante a estrutura. Digamos que você esperou até romper aqui, ó, você comprou aqui. Quando chega aqui em cima, você identifica que essa instituição parou e o mercado começa a devolver, e o mercado até faz assim, ó, nos 5 minutos, um CHOCH, depois de uma estrutura compradora, assim para cima, aí você vende. Só que veja, você está comprado, tá? Vamos pensar, 0,5 você comprou e está comprado. Só que lá em cima você não zerou, você vendeu 0,5. E essa informação que você vendeu, você vai buscar esse range aqui, ó, que foi o range da manipulação. Deixa cair 0,5 até o range da manipulação, sai da posição vendida e segura a posição comprada, que agora está negativo. Mas ela vai compensar, porque o bloco vai ser maior depois da parada dessa manipulação. Deu para entender a estratégia? Então você pode usar essa estratégia, por exemplo, eu sei que a Natália vai usar, que a Natália é doida igual eu. Ela vai fazer isso aqui. Daniel também tem forte candidato a fazer. O Márcio já não sei, acho que o Márcio vai esperar esse verde aqui, que é o próximo para ter certeza. Né? Eu não sei. Cada um vai ter seu pensamento. O Júnior, qual que vai ser do Júnior? O Júnior vai segurar até a Lua, né? Porque não vai ser o final do bloco que ele vai deixar acontecer. Não sei se o Júnior já está trabalhando assim ou não, porque o desafio que eu sei que o Júnior quer fazer é segurar a posição mais longas. Muita gente está assim, né? Poxa, eu quero parar de fazer scalp, quero segurar posições mais longas, de maneira que eu possa entrar menor e ter trades mais saudáveis e ganhar mais dinheiro do que eu já ganho como scalp. Tá? Mas então, estou ensinando uma estratégia. Acredite, você vai chegar nesse nível, que é o nível de perceber que foi feita uma manipulação, nível de. Claro, que parece que é arriscado esse trade que eu estou falando, que é como se fosse um preço médio, ou como se fosse um hedge, né? Um hedge. Você para de ganhar dinheiro por um tempo. Quando você faz isso, tá? Deixa eu desenhar assim para a gente poder fazer. Aliás, eu vou fazer toda essa estrutura, porque isso aqui é um grande brinde da aula, né? E já é ensinar uma estratégia para vocês. Não é a hora ainda, porque primeiro eu tenho que ensinar os conceitos, depois eu ensino estratégias. Mas vamos pensar, o mercado estava assim, topo de fundos descendentes, de repente o mercado acumula, 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 assim, acumula, 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 e aí o mercado, pau, manipulou para baixo, porque aqui fizemos um order block, às vezes até esse candle aqui foi um candle só, tão grande, que realmente é uma manipulação, porque imediatamente a gente vê isso aqui subindo assim, ó, né? Vou mudar a cor do candle para ficar bem claro para a gente, os diferentes tipos de estratégias, né? Então, o mercado fez isso aqui assim, ó, em 3 candles, por exemplo, para cima, sei lá. Só que aí você identificou 2 pontos importantes, que é o ponto vendedor aqui, tá? Que é um ponto que você vai usar também essa informação, que é o ponto da manipulação, o ponto da distribuição, vamos colocar os nomes que vai ser da próxima aula de domingo, que é acumulação, manipulação, distribuição. E aí, o que vai acontecer? Em algum momento dessa distribuição, claro, você conseguiu comprar, porque você identificou que, digamos assim, aqui foi um ponto de CHOCH aqui. E aí você comprou, porque foi feito um FGV e o mercado fez assim, ó, buscou a tua compra dentro desse FGV assim, ó, tá? Foi um rompimento com o FGV, confirmando essa estrutura toda, você conseguiu comprar. Então aqui, vou colocar um quadradinho, você entrou com compra de 0,5, tá? Só que quando você viu que a distribuição parou e a gente fez aqui uma movimentação de CHOCH assim para baixo, CHOCH para baixo, você vai esperar por isso aqui acontecer, ó, a manipulação. Sabe por que que você vai esperar isso? Porque essa empresa ela vai deixar descer para ela poder zerar essa posição dela. E quando a posição dela zerar, aí vai entrar aquele lote top para cima, que você vai segurar essa posição. Às vezes fica tão legal, porque se isso
tudo você fez de forma realmente estratégica, essa instituição vai deixar de ser até o FGV. Então, a hora que fez CHA, você entrou com 0,5 de novo. Vou colocar a tua próxima ordem, só que agora você entrou com 0,5 vendido. E imediatamente quando você entrou com 0,5 vendido, se você pegou daqui até aqui, ó, digamos que você travou o positivo com $100. Deu para entender? Porque, porque ele subiu mais, chegou a $170. Só que fez CHA, você protegeu. Protegeu e 150 desceu até $100, travou. Porque você está com uma posição comprada e uma posição vendida. Travou. E agora o mercado desce. Essa posição que está vendida, apesar de que está travado o teu lucro em 100, a posição que está vendida está subindo, está aumentando o lucro dela. Então aqui o ponto zero dela, quando chegar aqui, você vai ter 70 positivo, tá bom? Só que está no 0 a 0, está com 100 travado. E quando encerrar esse range que foi o da manipulação, você cai fora. Pode ser que o mercado desça mais, tá? Pode ser que ele venha até aqui embaixo, no order block. Só que você ganhou mais 70 aqui, tá? E aí começa a negativar ainda mais. Aqui você pode ficar negativo em 30, negativo mais ou menos. Teu stop está aqui embaixo, por exemplo, porque você é um smart money maravilhoso, está usando cocaia, você sabe o que está fazendo. Aí o mercado volta a subir, ou a partir desse FGV já, o mercado já volta a subir imediatamente. Então você está com 100, aqui você já, quando bate esse topo aqui, você já está com 240. Lembra que tinha chegado a 150 no máximo? Aqui já está com 240, porque somou aquela lote de venda teu. E aí você vai ter o teu alvo, que é o bloco. Pronto, uma estratégia sensacional para trabalhar com Smart Money. Porque você vê os dois lados. Você está estudando agora o tamanho desse range. Aonde que você viu isso quando você estudou Smart Money? Se você estudou. Ninguém ensina isso, ninguém fala sobre isso. Ninguém ensina o Smart Money para você entender o tanto de dinheiro que tal instituição tem. Quanto que ela tem, né? Às vezes é muito difícil trabalhar se você está com um drawdown, se você está, tipo assim, está operando e você está no negativo. Por mais que você conheça tudo isso, você deixa de prestar atenção nisso e você começa a prestar atenção no drawdown que tá, o loss está aumentando. Gente, reseta tudo na cabeça e começa a pensar não em dinheiro, pensa em movimento, pensa em instituição. Tira da cabeça a pressão do financeiro, tenho conta para pagar, esquece tudo isso. Deixa, porque naturalmente, consequentemente, há um ótimo estudo, há um ótimo mudança de hábito seu. Eu vou começar a pensar em movimento, eu vou começar a pensar em o que o mercado está me dizendo, eu vou começar a pensar onde é que está o fluxo, onde é que está o smart money, eu vou operar esse smart money. Não vou mais prestar atenção na pressão do meu dia a dia. Se dane isso daí tudo. Morreu aquele cara. Morreu aquela trader que não sabe trabalhar. Agora eu sei trabalhar. E aí você vai começar a ficar tão do lado da instituição, mas tão do lado que você vai pegar a ida e a volta. E de novo, isso que eu estou falando, por mais que pareça ser maluquice, você vai saber fazer. Eu garanto que vai saber fazer. Sabe por quê? Que mesmo quando o mercado for descer, é a favor da venda. Só que você vai prestar atenção no seguinte: foi feito um CHOCH aqui, meus amigos. Minhas amigas e meus amigos, foi feito um CHOCH. O mercado mudou. Pelo menos esse bloco aqui tem que subir, porque essa instituição vai atacar de novo. E se você está vendo que os candles, que antes estava caindo por causa da manipulação e por causa da retomada dos vendedores, estava caindo assim esses candles, pá, 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 pá. De repente você está vendo um engolfo assim para cima, e aí você está vendo mais um candle aqui, ó, exatamente como você viu aqui, ó. Sabe quando você está no vermelho, tá sofrendo com o loss e você sabe que ele vai pegar teu stop? Você sabe que ele vai subir mais, você sabe até o próximo topo que ele vai. Sabe quando tá assim, ó, o mercado tá em topos e fundos assim, descendentes, tá? E de repente você vendeu aqui, ó, e o mercado fez isso aqui, ó, para cima. E aí você, aqui tinha um FGV, você, vou vender mais aqui então. Pô, você está contra. E aí, o que que acontece? Meu stop vai ficar aqui agora. Mas você sabe que o mercado vai lá te estopar. Você sabe.
O pior ainda, você já viu uma história assim entre os cristãos, né? Que antes você não sabia que era pecado, agora você sabe que é pecado, né? Agora você não pode mais fazer. Antes você não sabia, agora você não pode mais fazer. Exatamente aqui agora, com o Smart Money, antes você não sabia que. Antes você torcia para ele não te estopar, agora você sabe que ele vai te estopar. Por que que ele vai te estopar? Porque se ele fez CHO, CH, se ele fez um short term low, se ele rompeu com FGV, o próximo swing point é esse aqui, meus amigos. Pronto. Só que agora você tem mais informação comigo, que é o seguinte: em algum momento ele vai parar. Em algum momento ele vai parar essa alta aqui. E quando ele parar essa alta, porque a instituição parou, ele vai descer. E aqui é todo mundo metendo preço médio. Só que sabe o que vai acontecer agora? Você vai começar a perceber que isso daqui, se foi a última movimentação de venda, isso daqui foi uma manipulação, manipulation block. Se foi uma manipulation block, essa instituição ela liderou essa movimentação aqui, você vai perceber que isso daqui é os tal dos 20%. E aí, isso daqui foi o bloco comprador dela. Bloco comprador dela. E quando o mercado descer, se permita perceber que se ele descer e se você nem fez nada, você pode colocar uma venda aqui. Sai no bloco, no final do bloco. Se esse final do bloco tiver aqui um FGV, se aqui for já o candle de order block e aqui é o início dele, tá? O fechamento desse candle de order block, que é realmente o ponto mais interessante do mercado, vocês vão descobrir isso depois na sequência, nas próximas aulas. O fechamento desse candle é muito forte. Sai no bloco, porque ele vai descer só mais um pouquinho, tá? Que é a pressão do mercado vendedor, e aí os candles verdes vão voltar a subir, e aí você compra. Tá? Ou você comprou em algum momento aqui, abriu uma venda aqui, mas de novo, não é abrir uma venda porque você acha que é o fim. Não é assim que faz. Você vai ter que abrir essa venda se o mercado fizer CHOCH contra, que seria a retomada. Então, gente, cuidado com o que eu acabei de explicar para vocês, porque vocês vão querer achar ponto de venda. Vocês vão querer achar topo, faca caindo. Não é assim que opera. Tem que fazer CHOCH. E aí o mercado vai descer. Nas próximas aulas, vocês vão aprender sobre Market Maker Models, lá na frente. Depois, sei lá, mais 3 aulas. Vocês vão perceber que o mercado adora fazer aquela movimentação assim, ó. Tá? Então, vocês vão começar a usar esse vai e vem do preço, que quando ele chega aqui, ó, pá, 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 pá. Esse vai e vem do preço aqui, você vai usar a seu favor. Então, se você não conseguiu sair no final do bloco, vai ter mais uma chance para você sair. Se você não conseguiu sair aqui, ó, vai ter uma última chance para você sair, porque agora ele vai testar por cima. E depois acabou. Acabou. Tá bom? Então, beleza. Vendeu, saiu da venda, a posição comprada vai segurar até o final do bloco. Parcial, e vamos aí agora até o Intermediate Term High. Sensacional, tudo que vocês acabaram de aprender. Voltando aqui agora. Aí a gente vai ter algumas informações extras, tá? Que vai ser assim, ó, o próximo candle do order block, se ele perdeu a mínima do order block, melhor ainda, tá? A instituição, ela é poderosa. Então a gente vai ver aqui esse termo, the outside bar, que eles acrescentam um pouco mais de poder para aquela próxima estrutura que vai ser contra a tendência original ou contra o ponto de manipulação. E o order block vai ser assim, ó, último candle de venda, último candle de compra. Tá? E aqui a gente vai pensar como é que a gente usa esse order block. Isso daqui é o conceito clássico do Smart Money. O que vocês acabaram de ver comigo é o conceito mais desenvolvido, o conceito mais evoluído, que é o conceito de você perceber quanto de dinheiro essas instituições têm para trabalhar. Mas o Smart Money clássico, ele usa assim, ó, suporte e resistência e ponto final. O último candle de compra, quando o preço voltar até ele, eles vão agredir venda, tá? Porque se tornou uma resistência, se tornou uma região premium ou uma região discount. Aqui embaixo, região discount. Isso aqui foi um short term low, tá? E aí o mercado voltou. Se eu fizer um CHOCH depois desse ponto de visita, que foi um order block aqui,
melhor ainda. Aí vamos começar a colocar também alguns outros conceitos nessas informações, que, por exemplo, se aqui tinha sido um FGV que criou um order block e agora o mercado visitou essas regiões e fez CHOCH, porque se não fizesse não faz nada, aí você pode acreditar que isso aqui, ó, isso aqui, ó, é o alvo. Então veja bem, no caso de um reteste, tudo o que eu falei antes já aconteceu. Já aconteceu. Que foi, por exemplo, manipulação. Olha lá aqui, ó. Aliás, olha que legal tudo que eu expliquei para vocês aqui no gráfico, ó. Aqui, vamos pensar que a gente estava descendo assim, ó, tá? E o mercado acumulou. Aí foi feita uma manipulação, depois uma distribuição. Vamos pensar que CHOCH, FGV, tem um FGV aqui, ó, se vocês forem prestar atenção, eu vou melhorar esse gráfico, vou deixar maior assim para a gente ver. Se vocês prestarem atenção, quando a gente fez esse rompimento, a gente criou um FGV aqui, ó. Olha ele lá, ó, o FGV aqui, ó, ampliado, tá? Isso aqui que a gente fez foi o tal do order block. O último candle de venda, onde é que está o order block aqui, ó? Tá aqui, ó. Tá? Porém, a manipulação foi tudo isso aqui, ó. Toda essa estrutura, desde que ele começou a cair, podemos contar até esse pavio junto aqui, ó. Porque o mercado derrubou a partir dele, ó. Jogou para baixo, tá bom? Isso aqui, quando fez CHOCH com FGV, em algum momento você conseguiu comprar aqui a posição, mesmo que seja aqui, ó, comprou. Vamos colocar aquele sinalzinho de compra que vocês estão acostumados, que eu acabei de ensinar, ó. Comprou bem aqui, ó, tá? O mercado daqui até aqui te deu $200, digamos. Comprou 0,5, te deu $200. Só que quando ele fez CHOCH, você vendeu e ganhou mais $80, até aqui assim, ó. Que quando ele chegou na entrada do FGV, você saiu. Sabe por que você saiu? Não é porque chegou na entrada do FGV, não. Você saiu por quê? Porque isso aqui completou daqui até aqui. Então perceba, parte da estrutura do bloco você perdeu, porque você teve que esperar o CHOCH. Você entrou atrasado, mas você entrou com segurança, porque você entrou sabendo que esse bloco de zeragem dessa posição começou a acontecer, é o bloco da manipulação que precisa cair fora. E, inclusive, essa instituição está deixando o mercado voltar para uma região justa, porque o FGV é uma região justa que ficou para trás. Então, aqui ó, tem um monte de ordem esperando o mercado. E aí a instituição deixa, dá uma chance para essas pessoas que estão corretas porque sabem ler gráfico. Quem está errado, está ferrado. Então, você conseguiu identificar isso aqui, você conseguiu entrar, zera porque acabou o bloco. Pode ser que ele vá mais por causa do FGV ou por causa do order block. Zerou. Essa posição você está segurando e agora você está aproveitando o teu capital que estava redeado. Você parou aqui com 50, com, sei lá, $100 positivo, ganhou agora mais esse adicional e agora segura a posição porque olha só a instituição botando mais o bloco de distribuição de novo. Ó, esse bloco de distribuição voltou aqui, ó. E aí ela colocou mais um bloco aqui em cima porque ela está colocando os lotes dela, está acrescentando para o mercado. Só que uma hora, olha lá, o mercado voltou. E aqui é uma outra estrutura do mercado voltou. Uma outra estrutura, uma outra coisa. Quando fez isso aqui, essa instituição vai ter que sair. Ela vai ter que sair, porque ela vai começar a ficar negativa. Só que aqui é um ponto que o mercado vai acreditar, porque aqui é um order block. Tá? Nesse ponto aqui tem um FGV que não está fechado ainda. Tem mais ordens justas para colocar. E essa instituição vai tentar fazer uma última chance para ela. Só que veja, de novo, volta a fita. Quando eu mostrei esse gráfico pela primeira vez hoje, eu falei que tudo isso daqui já aconteceu. Já aconteceu. E eu só parei para explicar as entradas que eu ensinei para vocês. Mas isso aqui já aconteceu. Se eu estou voltando no bloco de novo, o que eu vou fazer aqui? É como se fosse isso daqui acontecendo de novo. Então, essa região, ela tem uma força. E agora eu vou explicar para vocês. O order block tem uma força. Volta na fita agora, 5 anos.
Quando vocês aprendiam comigo lá atrás, que eu falava assim, a força de um suporte, uma resistência. Pois bem, agora eu vou ensinar de uma maneira muito mais complexa, muito mais organizada, muito mais importante, interessante, etc. Esse order block aqui, ó, ele vai gerar uma movimentação que vai ser essa aqui, ó, de novo. A força dessa instituição vai voltar. Então, se você está entrando num reteste de order block, que é um dos short-term low que ficou para trás, e porque assim, ó, qual que é a diferença desse short-term low para esse short-term low, por exemplo? Porque rompeu o topo. Isso aqui é um short-term low válido. Qual que é a diferença? Bom, esse aqui foi o primeiro. E esse daqui deve segurar o preço até que eu bata no meu intermediate term high mais importante. Se eu não bati, o mercado vai tentar de novo. Só que, por ele ter feito um CHO-CH, tem uma outra instituição participando da brincadeira. Porque senão essa instituição que estava fazendo subir, ela não teria deixado. Então temos um novo player trabalhando aqui. E por receio desse novo player, porque você não é uma instituição, você é um retail trader, você só vai pegar a força desse order block. Só isso. Não vai querer mais nada, porque se for um reteste, sabe o que vai acontecer? Lembra daquele Fibonacci que eu ensinei para vocês na quinta-feira? Essa instituição ela só vai deixar vir até aqui e pronto. Se eu tenho um FGV de venda aqui aberto, ela só vai deixar vir até aqui. Depois, essa instituição, que é mais poderosa que a outra, vai derrubar o mercado. E aí ela vai fazer um efeito em cascata, porque esse order block vai virar breaker block. E ela vai ter que zerar esses lotes que ela colocou. Tá? Zerar esses lotes que ela colocou. Gente, resumindo, você vai ganhar dinheiro aqui, você vai ganhar dinheiro aqui, e você vai ganhar dinheiro aqui. Porque agora você sabe tudo. É agora que dança em cima da cadeira, né? Agora respira, respira, porque dá vontade que chegue segunda logo, né? Bom, qual a força desse order block? Já expliquei. Como é que o ICT, né, usa o order block? Usa como proteção, usa como stop, portanto, usa como alvo, tá? Porque, de novo, se ele fez uma mudança de caractere aqui, tá? Se ele fez uma mudança de caractere aqui, ó, ele fez FGV, voltou a testar esse FGV, tá vendo ali, ó? Voltou a testar esse FGV que deixou aberto aqui, ó, um FGV de rompimento, break structure. O alvo dele é o order block, porque o alvo é o próximo short term low, tá? Nesse caso, tá perdendo esse short term low, você sabe que aqui é um alvo, né? Mas aqui é um alvo de parcial, porque é short term com short term, e o alvo principal dele é aqui, ó. E aqui pode ser que ele reverta temporariamente. Mas você já está muito além agora. Você já está enxergando lá na frente tudo que pode acontecer. E você está, inclusive, torcendo para realmente o preço parar nesse FGV para virar breaker block para você pegar o stop da instituição maior. Imagina você ganhar dinheiro a favor contra a instituição que fez o preço subir. Né? Pode usar como confirmação, tá? Como uma confluência, e pode usar como confluência, as a confirmation, confluência, né? Confirmação do sinal que você já estava enxergando de que o preço fez tudo aquilo. Bom, vamos lá agora. Breaker block, tudo que eu falei de breaker block, né? A gente vai usar então o preço, olha só, ele tinha feito aqui um order block que você pensou que era um short term, perdeu o fundo, o mercado conseguiu reverter isso aqui, ficou acima do order block, só espere por um reteste que ele vai subir. Tá? E aí ficou muito interessante. Esse break block aqui, ó, o mercado do o ICT, que é o do Smart Money, ele vai ensinar o seguinte: se eu fiz um break block, testei, rompi topo, o meu alvo é esse aqui, ó. Porém, você sabe que se você sair aqui, você vai ser mão de alface, né? Mais fácil, depois dessa aula que vocês aprenderam aqui comigo, se você ficar saindo aqui, mais fácil você abrir uma vendinha de hortifruti e vai vender alface. Porque depois de tudo que isso que eu ensinei aqui, você tem que saber o seguinte:
Isso daqui vai ser stop da instituição que estava fazendo subir. É ou não é? E que aí ela entrou, desculpa, não, é aqui, nesse caso aqui, esse risco aqui ignore, tá? Esse risco aqui ignore. Ignore esse risco está errado. Tem que pensar o mercado aqui, para que essas informações que eu estou explicando, elas realmente sejam válidas, tem que pensar que aconteceu isso aqui, ó. Aí fez um short term e aí ele rompeu, tá bom? E aqui foi a manipulação do preço que a instituição nova está criando para que o pessoal acredite que vai descer, tá? Mas pense que essa instituição aqui, ó, que estava criando blocos de venda, assim, ó, vai ter que estopar. E esse break block vai ser o stop dela, tá? Então a gente vai somar aqui estruturas e essa instituição tem os 20% dela aqui, ó, que entrou. Essa vai ser a distribuição dela, junto com o stop dessas daqui, vai ser um negócio bem cabuloso aqui para cima. Mas em algum momento essa nova instituição vai parar e a gente vai ter a manipulação acontecendo aqui para baixo, que é o que quando você, se você sentir confiança, está operando bem Smart Money, você vai poder entrar também, zera a posição e deixa subir. Break a block. Aqui mais um sinal aqui do break. Vamos ver se está certo isso aqui. Ó, tentou segurar, subiu. A pessoa que desenhou isso aqui não pensou direito. Mas pode ser também, claro, um exemplo, só que mais fraco do que o que a gente está aprendendo aqui. Então esse aqui, ó, esse caso aqui, ó, mudança de caractere. Só que aqui tinha sido um break a block, porque esse aqui foi um order block, ó, o último candle que desceu, aí ele perdeu mais um depois, o mercado voltou e reverteu, tá? Vamos pensar que aqui, para ficar mais claro, eu vou desenhar a sequência, porque não está muito claro o que está acontecendo aqui, ó. Vamos pensar que aconteceu isso aqui, o seguinte, ó, o mercado estava subindo assim, ó, e fez um último candle de compra, tá? Aí a gente deixou isso aqui como order block. Aí o mercado desceu e subiu de novo e voltou a subir. Então ele já estava subindo. Mas esse order block, como ele foi o último candle e os próximos candles pintaram vermelhos aqui para baixo, pintaram queda, perdeu até um topo, digamos assim, isso aqui passou a ser uma manipulação gigante, né? E aí quando a gente reverteu, ó, testou, depois subiu. É claro que tudo isso que eu explico, gente, é de uma maneira simplificada, porque o mercado pode pintar isso aqui de uma situação bem diferente, porque pode estar acontecendo perto de uma notícia, alguma coisa, aí você vai ver algumas coisas bem cabulosas acontecendo. Mas vamos pensar que você está operando longe de notícia, e tudo isso que eu explico é exatamente como eu falei. Mas se estiver perto de notícia, aí as coisas podem ser diferentes, então temos que tomar cuidado disso. E a próxima aula, de próximo domingo, não de quinta, mas de domingo, eu vou falar sobre notícia, eu vou falar sobre sessões, vai ser uma aula incrível, porque a gente vai incluir o pilar tempo no Smart Money. E aí você vai perceber que break a block é muito importante no pilar tempo. Por quê? Porque o break a block, ele vai ser uma situação para realmente acontecer, tá? Então pensa comigo, esse caso aqui, ó, foi um order block, depois o mercado só manipulou para cima e jogou para baixo, então ele foi feito aqui um break a block, porque era para a gente cair, foi o último candle de venda, era para a gente subir e, na verdade, caiu ainda mais, tá? Então, para quem não entendeu essa estrutura aqui, ó, ele estava caindo, ó, fez um último candle de venda, o mercado fingiu que ia subir, fez até CHO, CH, isso aqui é bem comum, e o mercado foi lá e perdeu fundo de novo. Então fez um novo CHO, CH, e aí o mercado volta na metade do break a block e continua caindo. Comum, né? Caçadores de topo ao fundo. Mas, de novo, no momento de uma notícia, vocês vão aprender no próximo domingo, que o mercado está fazendo assim uma estrutura de topos e fundos, tá? E aí ele lateralizou aqui e continuou, porque a notícia estava assim a favor do dólar, digamos, e a expectativa estava a favor do dólar. Vamos pensar que, sei lá, qualquer informação lá
era a favor do dólar por causa da expectativa. Só que daí veio a notícia e a notícia foi contra a expectativa. Tava que ia ser bom para o dólar e veio contra o dólar. Só que o mercado estava precificando essa expectativa a favor, desde aqui de baixo, claro, isso estava acontecendo desde aqui de baixo. E aqui ficou assim, ó, 15 minutos antes da notícia. Aí, aqui 5 minutos antes da notícia, né? E aí saiu a notícia, pau para baixo. O que que ela criou aqui? Bom, aqui tinha sido o último candle de compra. Por quê? Vamos pensar que a gente manipulou aqui para baixo antes, então tinha sido o último candle de compra. Então aqui foi feito um order block, tá? E aí o mercado veio, reverteu isso aqui, testou e continuou. Break a block. Tá? Muito comum, então, em momentos de notícia. Depois, nos gráficos, a gente vai ver de forma mais completa, principalmente na quinta-feira do domingo que vem. Então, vai ter o domingo que vem, a próxima quinta, que daí eu vou trazer o Break a Block de novo, na expectativa, na visão da notícia. Porque daí eu já vou ter explicado que existe notícia, existem sessões, máxima e mínima de Tóquio, máxima e mínima de Londres. O que são essas informações para os operadores de ICT? Então, Break a Block. Ó, aí tem um Unicorn Model, que é um conceito amplamente procurado pelo operador do Smart Money, que é tudo aquilo que a gente já falou com relação a FGV. Se a gente faz rompimento do FGV, a gente faz manipulação, então o preço manipula e volta. Então aqui, na verdade, seria o ponto em que pela primeira vez o ICT, o Smart Money, explica o conceito da manipulação, distribuição e entrada por FGV. Tá? E isso a gente chama de Unicorn Model, tá? Mas vocês já estão careca de ouvir sobre isso, não vou falar de novo. E aqui a gente vem agora para o conceito do PD Arrays, tá? PD Arrays, a gente tem que pensar que são pontos em que o mercado fica caro ou barato. Numa estrutura, e esse é o nosso último conceito de hoje, não se preocupe, está acabando. Se você está cansado, tem alguém cansado que não aguenta mais me ouvir? Se tiver alguém cansado, esse é o último conceito. Domingo de manhã, vir aprender mercado é tenso, né? Mas vamos lá. Esse é o último conceito, daí a gente vai descansar. PD Arrays, tá? Então, no conceito do PD Arrays, eles são pontos em que é caro ou barato para o mercado. Então, todo ponto que o mercado considera como caro ou barato, você vai confiar. Só que para aprender isso, você tem que aprender que cada ponto do mercado, por exemplo, aqui, ó, quando o mercado fez isso daqui, agora vocês vão conhecer os conceitos, né? Então vai ficar bem legal para explicar agora o gráfico. Mas quando o mercado fez isso aqui, ele criou esse order block aqui, ó. Beleza? Inclusive, ó, no ouro, ele voltando para o order block aqui, ó. Mas vamos lá. É, ele criou esse order block aqui, ó. O mercado criou. Quando ele criou isso e perdeu o fundo, ele fez uma mudança de característica, um CHO, CH. Então, se você estiver operando o ouro aqui, você já sabia que isso daqui foi um ponto muito importante. Ó, o swing point aqui, short term. Esse aqui foi um momento de manipulação, ó. Consolidou, manipulou, o mercado jogou aqui para baixo. Então, nessa estrutura aqui de manipulação, você viu que isso aqui foi a manipulação, né? Desculpa, isso daqui foi já a distribuição, manipulação foi essa jogadela aqui para cima, essa estruturinha aqui para cima, tá? E aí você viu aqui, ó, criou esse order block e daqui até aqui é um swing point. É um swing, tá? Então, para esse swing que a gente viu aqui, ó, vamos explicar com o mercado parado, que daí fica claro da gente entender. Esse swing aqui, ó, porque aqui mudou. Aqui a gente fez um martelo e subiu, tá? Esse swing aqui, ó, para essa região do preço, nesse tempo do preço, aqui foi a região de premium, aqui foi a região de discount. Aonde está a minha região de equilíbrio desse ponto aqui do preço? Está aqui, ó, no 50%. Veja que mais tarde o preço perdeu fundo, continuou, mas depois ele fez CHO, CH, CHO, CH, e ele voltou nessa região aqui, porque essa região aqui, ó, é uma região que não foi testada.
Isso aqui é um PD Array. Mas não é só isso, é um monte de coisa PD Array. Mas eu vou explicar um deles. Vamos ver para esse swing point aqui, ó. A região de 50% dele é o equilíbrio. 0, 100%, equilíbrio está aqui, ó. O preço quase chegou no equilíbrio. Vamos pensar que ele não tivesse chego, que ele só tinha feito até aqui e já perdeu o fundo de novo. Para esse premium e discount, o equilíbrio era aqui. Vamos lá. Toda situação que a gente tem de premium, tá? Toda situação de premium, eu tenho que ter o swing point. Tá, os 3 candles lá. E eu tenho que ter o CHOCH para acreditar que o preço vai descer. Se ele desce, eu fiz swing point aqui embaixo. Fez CHOCH para acreditar que ele vai subir. Aí eu tenho o meu swing. Eu tenho a minha região premium e tenho a minha região de discount. Enquanto eu não tiver CHOCH, eu não tenho essa informação. Eu não sei aonde que é o próximo discount, tá? Então, digamos, está subindo. Fez CHOCH, a gente pode acreditar que isso daqui é uma máxima e essa máxima é a minha premium. Aí o mercado começa a descer, perdeu o primeiro short term, aumentou a força desse premium, tá? E aí eu já fico de olho no meu CHO, meu equilíbrio, porque o meu equilíbrio, que foi daqui até aqui em cima, ele tá aqui, né? Então, aqui pode ser um premium array. Para que serve o premium array? Da mesma forma que serve um order block, por exemplo, tá? É um equilíbrio. O equilíbrio é um dos premium array. Tá? O que mais tem de premium array? Esse é um premium array. Esse é um premium array. Esse aqui vai ser um premium array, ó. Premium discount array, PD array. Esse aqui vai ser um, ó. FGV. Também é um. O preço voltou. Você está vendo que quando ele subiu aqui, ó, esse candle de compra, esse candle de dúvida, esse candle de compra era para mitigar o FGV. Chegou no FGV, derrubaram o preço. Quem derrubou o preço? Essa carinha aqui, ó. Voltou. Os mesmos players, que aqui é uma porrada de player, né? Participando da venda do ouro. Então, voltaram a agredir o mercado. De repente, uma instituição achou que estava barato. Essa aqui, ó. E criou esse order block aqui, ó. Embaixo. Isso aqui foi um order block criado. E aí ela fez CHOCH, inclusive. Quando ela fez isso, esse é aquele caso que parou. Tá? O caso que parou. Não é o caso que a gente está vendo de manipulação lá. Esse é o caso que parou o preço, tá? É outro order block. Então, não é o manipulation block, é o caso que parou. Então, como ele parou, aqui criamos o order block dele e essa instituição fez o CHOCH. Que informação que eu tenho aqui? Que aqui, na verdade, é uma região de PD array, tá? Parou o mercado, uma região que pode servir como alvo se o preço voltar a fazer CHOCH, esse aqui é o nosso alvo, tá? Aí o mercado parou e aqui temos uma nova instituição que vai tentar fazer o preço subir. Qual é a força dela? É isso aqui, ó. Depois do order, a verdade, vou até melhorar. A força dela é isso aqui, ó. Porque aqui, nitidamente, ela parou. Depois o mercado se convenceu, tentaram jogar para baixo e ela jogou mais uma força de compra aqui, ó, que durou somente 3 candles. Vamos medir a força dessa estruturinha aqui, dessa pessoa, dessa instituição? A força dela é. Inclusive, esse order block foi muito legal, que o próximo perdeu o mínimo, ó. Então, acrescenta essa força aqui para ela, tá? Dessa instituição. A hora que o mercado tentou descer, ela segurou de novo e fez nova estrutura de venda, ó, que virou aqui mais um não virou nada, né? Para mim virou, mas para o Smart Money nada, não vou falar. Então aqui, ó, próxima compra dela foi isso aqui, ó. Perceba, aqui não é mais ela. É ou não é? Aqui não é mais ela. Vocês conseguem perceber isso? Aqui não é mais ela. Aí ela parou, o mercado começou a voltar, ó, tá? E aí quando o mercado começou a voltar, ela protegeu, não deixou mais. Então quando ela protege, ela coloca isso aqui de dinheiro, olha lá. Que legal, né, de ver.
que está acontecendo com o mercado. Aí ela colocou isso aqui de dinheiro e rompeu o topo. Se rompeu o topo, olha lá de novo. Rompeu o topo, é ela que está mexendo. Rompeu o topo de novo, olha lá de novo. E aí o mercado morreu lá em cima. Porém, nesse caso aqui, a gente vai prestar atenção em muitas coisas, porque, veja, essa instituição aqui, que criou aquele order block lá embaixo, e ela está agindo, está tentando jogar o preço, só que o principal objetivo dela aqui, e ela tem limitação de dinheiro, porque ela não consegue colocar mais do que isso, ela precisa conseguir romper aqui, ó. Se ela não conseguir romper aqui, pode ser até uma manipulação, né? Mas se ela não conseguir romper aqui, todo o esforço dela vai ferrar com ela, porque o mercado vai voltar a descer, e se ele perder principalmente essa estrutura aqui, ó, ela vai ter que estopar tudo que ela colocou. E aí a gente vai ver mais uma descarregada aqui para baixo. É o que acontece justamente se a gente for olhar esse comportamento aqui atrás. Em algum momento, essa instituição vai zerar. Por exemplo, assim, ó, isso aqui vocês vão lembrar que uma vez eu ensinei isso que eu estou falando. Ó, a instituição colocou isso aqui de dinheiro. E se for sempre o mesmo dinheiro subindo, depois é só estopar ele, ó. É o mesmo dinheiro, é ou não é? É o mesmo dinheiro, é ou não é? No rompimento, é o mesmo dinheiro, é ou não é? Aqui ela colocou um pouco a mais, acho que ela teve permissão do chefe dela. Tá conseguindo, tô conseguindo levantar, posso por mais? Tá bom, libera aí mais para ela. Aí o que que acontece? O mercado perdeu estrutura? É isso aqui que vai trabalhar agora no mercado. Isso daqui, vamos pensar. Aqui já, ela já estopou, mas vamos pensar a partir daqui, ó. Ó, se realmente é ela, o quanto ela colocou, ela vai ter que estopar. Então ela colocou quanto? Um, dois, três, quatro, né? Então, a partir que perde mínimo, ela vai estopar o primeiro. Um, dois, três, quatro. E aí o mercado acabou. Não desce mais, o mercado pelo menos consolida aqui, porque essa instituição desistiu. Ela não vai mais conseguir fazer subir. Aqui, essa estrutura aqui de compra até pode ser ela de novo, teimosa, né? Já estourei meu limite do mês mesmo, que se dane. Vou continuar tentando subir aqui, ó. Toda vez é ela, ó. Depois de novo, ela colocou três. Vamos colocar três para descer, então. Um, dois, três. Se ela tentou três vezes, ela vai estopar três vezes. Então aqui você já vai começar a entender que essa instituição ela está trabalhando, tentando fazer subir o mercado. E aí, se você conseguir identificar isso, você vai poder operar a favor dessa estrutura. Mas é bem melhor estudar com o Smart Money, né? Houve o order block, houve o CHO. Então você vai aproveitar agora a força dessa nova instituição, que ela tem que ser mais forte do que o que vinha acontecendo. Se ela coloca pouco dinheiro, se é só isso daqui de dinheiro que ela tem, hum, deixa quieto. Deixa para quando o mercado for estopar ela, que daí é muito mais. Então, se o mercado volta a cair, é o stop dela, pô, é aquilo multiplicado pelo tanto que ela entrou. Mas não pensa nisso, pensa em quem, nos ganhadores, né? Então, na verdade, não é para você ficar catando migalha, é para olhar quem está ganhando dinheiro, quem está fazendo esse troço cair, porque é ele que vai voltar. Então, é ele que vai voltar aqui para baixo, é ele, ó, quando ele coloca dinheiro, é isso aqui que ele vai cair e tal. Beleza. Mas vamos lá, estamos no conceito de PD Array, né? Então, aqui nesse order block é um PD Array, só que se eu seguro aqui e eu faço um short term, qual que é o meu próximo PD Array? É esse aqui, ó. Porque foi um topo relevante que fez o mercado cair. Se esse topo aqui tiver junto com uma perda de uma estrutura com FGV, melhor ainda. Então, meu próximo PD Array vai ser ali. Aí o mercado voltou a cair, esse short term é um PD array. Então, os PD arrays é para você começar a prestar atenção aonde está o minha região cara, aonde está a minha região barata. Então, nessa estrutura, obviamente, é claro que aqui para mim, o meu order block de compra, que foi o último candle que subiu, vai ser a minha região cara aqui. E se o mercado volta ali, de novo, toda a estrutura, manipulação, distribuição já aconteceu. Tudo aquilo que eu ensinei já aconteceu. E agora eu estou voltando. Se eu estou voltando, eu só quero, se eu vender aqui, ó, que tentador que é eu querer pegar tudo isso, ou não é? Que tentador que é pegar tudo isso? Mas não, gente.
Aí eu vou ter que aprender. Se eu aprender sobre o tempo, que é a próxima aula de domingo, vocês vão começar a abrir os olhos. Porque veja bem, se eu vender aqui por causa desse order block, que o ICT manda vender aqui, eu só vou pegar isso aqui, ó. A venda, a hora que ela fizer CHOCH, porque eu preciso esperar isso, então eu preciso esperar que o mercado suba aqui, preciso que o mercado continue subindo, venha para essa região, tente subir e faça isso aqui, ó. Aí ele vai ter que fazer um CHOCH aqui para mim. Fez, eu vou buscar uma venda somente nessa estrutura aqui para baixo. Porque eu não sei se essa instituição ela é mais forte, se a venda é mais forte do que a instituição que começou a entrar para fazer isso aqui subir. Como eu não sei, eu não vou pegar. É claro que, como vendedor que ganhou dinheiro durante toda essa estrutura de venda aqui, ó, tudo isso que fez cair o preço aqui, ó, se eu fizer uma venda aqui, eu vou querer continuar até o fim. Mas é um erro. Porque o que está faltando aqui para você é começar a olhar os outros tempos gráficos. Então, eu, como estudo bastante ouro, eu sei que o ouro agora chegou nos finalmente da venda. Qual era os finalmente da venda? Quando finalmente eu caísse, porque eu estava várias semanas subindo. Quando eu finalmente fechasse uma semana de venda, ou perdesse uma mínima aqui de uma semana anterior, fazendo um order block aqui no semanal, o meu alvo era esse FGV. E eu bati meu alvo. Se eu bati meu alvo nesse FGV e eu voltar a subir e eu começar a atacar aqui essas máximas, finalmente, principalmente se eu romper esse topo aqui, ó, que deve ser uma resistência para voltar a descer, aí eu preciso precisar ver o que aconteceu aqui, ó. E estudar se aqui eu deixei um ponto importante, uma região premium importante aqui que vai ser agora, né? E volto a cair para fechar isso aqui, né? Esse FGV. De novo, se eu fechar esse FGV, vai ser um FGV invertido, tá? Que ele volta a testar por cima e vai descer mais, mas por enquanto eu não posso acreditar nisso. Pelo contrário, esse foi um primeiro FGV forte que a gente fez quando a gente rompeu esse topo aqui, ó. Para trás não tem FGV, eu tenho um mini aqui, ó, tá? Então, aqui eu tenho um FGV, ó, de continuidade. Então, se eu desci até aqui, pode ser que o meu alvo de vendedor tenha acabado. Então, aí eu tenho que voltar lá de novo para o meu tempo gráfico habitual e se eu quiser vender, eu preciso somente vender isso e esperar. Para eu ver se aqui vai ser um ponto forte o suficiente para perder mínima. Porque se perder mínima, o fechamento do FGV é o meu alvo para o semanal. Beleza? De novo, aqui para cima, então, só vou buscar esse alvo. É uma maneira de operar esse order block. Mas PD array é o seguinte: se aqui vai ser de fato uma região cara para mim e eu quero buscar ficar barato, e daqui eu começar a descer, aí eu vou olhar para o meu swing point. Ó. E aí, talvez, veja, nesse caso, se ele fizer um CHOCH assim para mim, ó, MSS, vamos falar assim que é mais fácil. MSS Marketing Structure Shift. Se a gente fizer assim, ó, e perder, opa, esse order block está ativado, e aí a gente vai querer isso aqui para baixo. Beleza, eu sei que isso daqui para baixo vai ser o meu alvo. Se ele está além desse FGV, esse FGV vai ser invertido. Agora as informações começando a fechar. Se ele vai ser invertido, ele vai testar aqui, ó, e vai partir FGV invertido, o alvo é o próximo swing point. Então, o próximo swing point vai ser aqui, ó. E aqui ainda não é o meu alvo. O meu alvo é mais embaixo ainda. Aí você vai perceber que o meu alvo vai ser esse order block, que virou invertido, né? Ele vai completar esse order block, que é o final do alvo. É que eu não sei se vai começar aqui, obviamente, né? Mas se começar, a gente sabe qual foi o topo. E aí, você vai sair da posição e vai esperar. Porque talvez esse order block invertido vai ser para retomada da alta e vai romper topo, e esse order block vai ser invertido. E se esse order block vai ser invertido, alguém vai ter que stopar. Você vai fazer a soma do stop e vai jogar como alvo para cima. Dúvidas? PD array, portanto, vai ser região do FGV que ficou para trás. É um PD array que vai ser um discount no futuro.
Vai ser order block que ficou para trás, order block para cima, order block para baixo, swing point, intermediate term high, short term low, tudo vai ser PD array para gente. E aí você vai calcular sempre a grana que está entrando para a gente trabalhar. É um conceito novo, essa aula vai ter que ver diversas vezes, vai ter que ser estudada, vai ter que ser aplicada no gráfico, temos tarefa de casa para fazer, né, que vai ser esses estudos. Quinta-feira estamos aqui para ver isso aqui tudo funcionando no gráfico de uma forma mais intensa, mais 1 hora de trabalho aqui em cima, e o próximo domingo vamos incluir o pilar tempo dentro do negócio. Todo mundo me acompanhou até aqui? Sim, Então, tranquilo. Tranquilo. descanso. Tem dúvidas Sim, ou não? sim. Sim. Pode perguntar, então. Eu ia falar que dúvida vai ter quando estudar, né? Mas pode perguntar. Não, não, tem dúvida não. Acompanhou até aqui, sim. É o delay. Ah, tá. Então, beleza. Tem dúvida Agora até para vamos duvidar, estudar. Caio. Agora vamos estudar e depois a gente vai ter dúvidas. Quinta-feira tragam essas dúvidas para a gente trabalhar, que vai ser muito bom para tirar, né? Naturalmente, eu acho que com o tempo de estudo, as dúvidas vão se resolvendo, né? Mas, claro que aproveitar a gente juntos aqui é muito bom, então traga para a gente discutir. Beleza? Então, por hoje é isso, gente. Beleza, Vandinho. Forte abraço e até a próxima aula. Tchau. Abraço, bom Tchau, domingo. Valeu, bom domingo. tchau, tchau. Beleza. Até a próxima. Até mais.